Boa noite. Estamos aqui no nosso encontro de todas as quartas-feiras, esse encontro interreligioso. Hoje, então, tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar, né? Porque hoje eu estou cercada de advogados. Então, não posso cometer nenhum tipo de erro, nenhum tipo de gafe, porque eles são severos, né? E nós temos dois advogados da Comissão de Juristas Interreligiosos do Grupo Diálogo pela Paz, criado pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dona Ani João Tempesta, que também é o criador desta live. E nós temos também aqui o Dr. Jihad, da ANAGE. E, então, nós estamos bem diversos e nós temos muitas coisas para conversar. Hoje, não posso deixar de falar, né? Tem que me dar esse prazer, nós estamos com a 180ª live interreligiosa. E, para conversar, nós temos o padre Vitor Pereira, advogado e padre da Igreja Católica Grego Melquita. Nós temos a doutora Mônica de Oyá, advogada e dirigente da Casa Espírita Irmãos de Caridade. Nós temos o doutor Jihad Samur. Eu vou pular um nomezinho ali que eu acho que vai dar problema se eu falar. Advogado islâmico sunita, mas, gente, tem muito mais coisa. É que realmente não dava, é muita coisa a formação dele. Não dava aqui, mas a gente vai terminar falando. Então, nós vamos conversar sobre as religiões e a justiça. E olha que hoje tem assunto, muito assunto. Bem, boa noite a todos. E aí eu gostaria de chamar cada um para que vocês pudessem se apresentar. Vou começar pelo senhor, doutor Gerardes. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos queridos debatedores, a Luzia, que já conheci em outra ocasião aqui, no Expo Religião, e fico lisonjeado de estar nessa live número 180. Raros são os trabalhos que chegam num número tão expressivo e rogo a Deus que esse número aumente muito. Parabéns, é sinal de sucesso, é sinal de bênçãos e que as pessoas acompanham, e as críticas nós sabemos que estão sendo sempre favoráveis pelo número. E eu aqui represento a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, na qual eu sou presidente, e a nossa função ali é unir, juntamente com outras entidades religiosas, entidades de classe, tribunais, para assegurar que haja liberdade religiosa. Algo que deveria ser natural, nós sempre buscamos afastar qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de injustiça, e o nosso principal foco é fazer o que está sendo realizado hoje, esse tipo de debate, trocas de informações, aprendizado, e que as pessoas tenham mais conhecimento, e com conhecimento elas com certeza se afastarão de qualquer injustiça, que é o tema contrário do tema de hoje, e que possamos, nesta noite, sairmos melhores do que adentramos. Contem comigo. Que assim seja, sempre. Bem, deixa eu dar uma boa noite aqui. Padre Fábio nos dando boa noite a todos, saudações aos convidados, muito preparados para trabalhar esse tema. Padre Fábio, muito, muito obrigado na produção específica dessa live. O senhor, mesmo com problemas de saúde, esteve ali ao meu lado, tempo integral, e eu não tenho como lhe agradecer. A única coisa que eu posso realmente fazer é pedir a Deus que continue lhe cuidando, lhe cobrindo, lhe dando muita saúde. Quanto à dor, a gente está igual, né? Até o remédio a gente já viu que é a mesma coisa. Então, a gente continua tomando ele que vai dar certo. Uma hora dá certo, a gente vai melhorar. Doutor Vitor Pereira, boa noite.
Boa noite, jornalista Luzia Lacerda, nossa anfitriã aqui hoje. Boa noite, doutora Mônica Sá, nome religioso Mãe Mônica do Oyá. E boa noite também ao doutor Jihad Samur, da ANAJ, da Associação Nacional de Juristas Islâmicos. E boa noite, obviamente, a todos aqueles que nos veem através das mídias sociais. Eu sou o padre Vitor Pereira, e além da minha formação teológica para o sacerdócio, tenho também uma outra formação, a formação jurídica, de bacharelado, mestrado e agora doutorando em Direito pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, os 3 graus aí, né? Bacharelado, mestrado e agora doutorado, e trabalhando sempre com temas de relações entre religiões e Estado, liberdade religiosa, no mestrado e agora no doutorado, trabalho com o tema de liberdade religiosa e intolerância religiosa no espaço urbano brasileiro. E estou aqui também para contribuir um pouco com esse debate de hoje. Uma boa noite a todos. Padre Vitor, eu sei, todos que sabem aqui sabem, mas para as pessoas que vão assistir, o senhor poderia nos dizer a diferença entre um padre da Igreja Católica, entre a Igreja Católica grego-melquita e a Igreja Católica Apostólica Romana? Claro, vamos lá. Eu sou da Igreja Católica Greco-Melquita. O que é isso? É uma Igreja Católica oriental, no caso do Oriente Médio, que está presente ali originalmente em áreas da Síria e do Líbano, mas que com a imigração de sírios e libaneses pelo mundo inteiro, ela acabou também acompanhando os imigrantes e construindo suas igrejas, mandando seus sacerdotes pelo mundo afora para atender os católicos descendentes de sírios e libaneses. Nós estamos unidos ao Papa Francisco, estamos ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, porém nosso modo de celebrar a missa, que nós chamamos de Divina Liturgia, segue um ritual próprio, diferente. Usamos como línguas litúrgicas, além da língua do país em que estamos, no caso do Brasil, o português, usamos o grego e o árabe, e com uma forma um pouco diferente de celebrar daquela que as pessoas estão acostumadas nas paróquias e igrejas católicas aqui no Brasil. Mas somos todos católicos e em plena comunhão e união com o Papa Francisco, né? Mas somos uma igreja católica do Oriente Médio. Perfeito. As pessoas sempre perguntam, né? E a gente aproveita para explicar. Doutora Mônica. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Gerardo. Boa noite, doutor Padre Vitor. Boa noite, Luzia. Mais uma vez, um prazer estar com todos vocês aqui, todos os ouvintes, através do YouTube e do Facebook. Me chamo Mônica de Oyá, na religião. Mais uma vez um prazer estar aqui compartilhando as ideias das lutas que nós fazemos no Diálogo em Paz, no grupo de juristas, junto com o Padre Vitor, e nos outros grupos também, dialogando sempre com um caminho melhor para todo mundo. Porque eu acho que o grande momento do mundo é compreensão. A palavra do mundo agora é compreensão. Não precisamos ser melhores do que ninguém, bastarmos ser igual. E, através das leis, isso é que nós temos que mostrar, que o processo isonômico é mais importante do que estar certo ou estar errado. O importante é respeitar o próximo. Perfeito. Nossa, já vi que hoje está difícil para mim, hein? Vamos lá. Bem, primeiro eu queria falar uma coisa, doutor Gerardo, o senhor me disse no início que o seu prazer de estar aqui conosco de novo, e eu queria dizer nosso, porque da última live que o senhor participou, nós tivemos vários comentários sobre a sua postura, porque, infelizmente, as pessoas, assim como nós acabamos de conversar sobre um caso que está se tentando resolver, as pessoas têm uma imagem completamente errada. As pessoas misturam o que é religião, o que é etnia, o que é política, o que é guerra, que são coisas diferentes.
Então, eu tive pelo menos uns 30 comentários falando da sua forma de falar, pausadamente, educadamente, e eu achei aquilo muito estranho, né? Porque há 12 anos eu já lido tanto com os muçulmanos xiitas quanto os sunitas, então todos são assim. Então, ver alguém estranhar, aí acende, bate um sino, que as pessoas estão com uma imagem diferente do que realmente é, né? E por isso que eu gostei muito hoje, quando soube que o senhor estaria aqui de volta. Eu também gostei muito que o senhor tenha voltado. Viu? Bem, gente, vamos começar a conversar agora. Eu vou começar com uma pergunta para os três. Queria também avisar outra coisa. Bem, em função das pessoas que estão aqui, hoje os nossos comentários também estão meio bloqueados. Primeiro, o Sérgio vai ler e depois a gente vai colocando aqui, tá? Mas, felizmente, já tem 400 pessoas ouvindo a gente, então já está bom a beça. Estamos aqui. E até a nossa responsabilidade aumenta e muito, né? Então, vou começar com a primeira pergunta. Doutor Girard, de que forma a justiça pode ajudar as religiões? Bom, eu acho que em todos os sentidos, a justiça, quando nós falamos do que é a justiça, da qualidade de ser justo, da retidão, da moral, equidade, equilíbrio, colocar as coisas no seu devido lugar, isso é trazer o bem às pessoas. Então, quando nós temos a justiça sendo aplicada na prática, e principalmente as pessoas tendo conhecimento dos seus direitos e também dos seus deveres, a justiça é uma confiança que, para nós muçulmanos, Deus nos conferiu a todos os seres humanos, e entre outras confianças, sua realização deve ser guiada por um senso de responsabilidade. Então, eu sempre passo que nem o amor, nem o ódio podem comprometer a justiça. A justiça ela deve ser a chave para que as pessoas tenham segurança. Então, é através dela que as pessoas vão ter paz, é através delas que as pessoas vão respeitar umas às outras, é através da justiça que você vai saber onde que o teu direito termina e começa do outro. Enfim, é através da justiça que nós atingimos aí todos os objetivos que nós almejamos. Sem ela, nós estaremos em ignorância, nós estaremos desrespeitando o outro, nós não estaremos dando o devido lugar para todas as coisas. Acho que nós poderíamos dizer, e se eu estiver errado, hoje eu estou pisando em ovos com vocês, tá? Então, se eu estiver errado, por favor, me corrija sempre. Mas as leis, de uma certa forma, sempre existiram, né? Quer dizer, desde Moisés, né? Quer dizer, era certo que o ser humano precisaria ter leis para que ele pudesse respeitar o próximo e viver em paz. Não, muito antes, doutor Vitor. Eu vim de Moisés, mas eu sei, bem antes. Mas o claro é que ninguém tem que se espantar com as leis dos dias de hoje, porque elas estão aí desde que o mundo é mundo. Quer dizer, Deus sempre entendeu que a gente teria que ter leis para que um respeitasse o outro ou conseguisse viver em paz. Essa é a minha humilde opinião. Óbvio que falar isso para vocês até eu estou sendo uma arriscada, mas se for errado, pode me corrigir. Não tenha nenhum problema com isso. Certo? Padre Vitor, aí eu não sei se chamo de doutor ou padre, gente. Eu vou fazer igual a doutora Mônica. Peraí. Doutor Padre Vitor, qual é a importância? Gostei muito, Mônica. Qual é a importância da religião, da justiça para as religiões? Bom, vou falar primeiro na minha tradição religiosa, que é a tradição religiosa cristã. A Bíblia
coloca como um exemplo daquele ser humano que agrada a Deus, ela usa a expressão o homem justo. Homem aqui entendido como ser humano, tá? Homem ou mulher. O homem justo é o homem que agrada a Deus. Por quê? Porque é aquele homem que coloca as coisas no seu devido lugar, nas relações com a divindade, nas relações com os outros seres humanos, tanto na dimensão vertical, na relação do homem com Deus, coloca as coisas no seu devido lugar, dando a Deus o respeito e a adoração que lhe são devidos em justiça, bem como nas relações com o próximo, que estão no mesmo plano de igualdade, também não lesando, não causando mal ao próximo. E aí tem uma coisa importante, Luzia, que é importante dizer aqui, que os deveres de justiça para com o outro, eles podem ser cumpridos por duas motivações internas. Uma motivação interna, menos nobre, seria o medo da punição. Então eu sei que existe uma lei, existe uma regra, e que se essa regra for violada, haverá uma punição. Do ponto de vista institucional, até uma punição com condenação judicial, em casos mais graves até encarceramento. Essa é a forma menos nobre de cumprir a lei. A forma mais nobre, e aí o papel da religião é muito importante, é quando nós entendemos uma dinâmica de convivência social e, mais ainda, uma dinâmica de amor e empatia pelo outro. E aí a religião tem um papel fundamental. Porque muitas vezes não se faz ao outro aquilo que é devido ou previsto na lei simplesmente porque está previsto na lei, mas porque aquela conduta me é pedida por um ser superior, a quem nós chamamos Deus, como uma forma devida de dar culto e honra a Deus e de tratar o meu semelhante, que é criado, segundo a tradição cristã, à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a motivação do amor a Deus e de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, me motiva a amar melhor o meu próximo e a não defraudá-lo, a não violar sua dignidade, a não agir de forma injusta. Esta é uma motivação muito mais nobre. Não atuo por medo da punição, mas atuo por amor a um Deus que me amou e que fez aos outros, como meus irmãos, tão dignos quanto eu. Então a religião pode ajudar muito no sentido ético e moral do cumprimento das leis, porque justamente dará uma fundamentação para esse cumprimento que está para além do medo da punição. A fundamentação está no amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, como o próprio Jesus Cristo definiu o resumo dos 10 mandamentos, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, como decorrência desse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a motivação para dar o que é devido ao outro, para não prejudicar o outro, é este amor a Deus e ao próximo, o próprio cumprimento dos deveres legais se torna muito mais suave, muito mais tranquilo, porque não é feito como uma mera obrigação imposta desde fora sob pena de punição, mas sim como um dever de amor para com Deus e, decorrente desse amor para com Deus, o amor para com o próximo. E quem ama o próximo não defrauda, não comete abusos, não viola o outro. Então é nesse sentido que a religião pode ajudar muito ao trabalhar o coração humano como terra fértil para entendermos a dimensão do amor, da empatia, que nos ajuda a cumprir com mais alegria, com mais tranquilidade os nossos deveres sociais para com os nossos irmãos e irmãs. Eu acho que é isso. Olha, eu vou falar uma coisa de novo, que nem semana passada, e aí, como não pode falar, o YouTube daqui a pouco vai apagar, mas eu vou falar porque eu tenho que falar. Gente, com 14 minutos de live, nós estávamos com um público de 1.118 pessoas. Fantástico, né? Como disse o doutor Gerard há pouco tempo, são 3 anos, então realmente a gente passa um dia difícil, a gente luta, busca, mas a recompensa é essa. Pastor Silas, seja bem-vindo, e daqui a pouco eu vou tocar naquele assunto que o senhor botou lá no grupo. Doutora Mãe Mônica, vou fazer com a senhora o mesmo que a senhora fez com ele.
Doutora Mãe Mônica, boa noite. A senhora pode me dizer de que forma a senhora acha que a justiça pode ajudar a religião? Os doutores já botaram tudo tão brilhantemente, mas eu vou só pincelar em cima no que eles falaram. Mas uma coisa muito interessante que o padre falou é uma verdade. Porque quando nós olhamos o astral, que eu digo astral superior, não importa o nome que cada religião tem, a gente olha de baixo para cima. E a religião, basicamente, é isso: amor. Difundir amor. E todas as religiões, dentro dos seus dogmas, elas pregam disciplina. E se você não segue aquele princípio de disciplina, de bem-querer, de caminho, fica difícil. E as leis são isso, são processos de disciplina, educação e aplicação. Se as pessoas não conseguem entender no seu dia a dia que tem que ser empático com o ser humano do lado, não importa a cor, não importa credo, não importa a forma, a pessoa nunca nem vai entender a dimensão do que é lei para respeitar a religiosidade do próximo. Eu, como mulher, toda vez que eu tenho alguém de religião de Islã, eu gosto de falar isso. Eu acho a coisa mais linda as mulheres de Xadó. Mas as pessoas, quando vão a mulher de Xadó, parece que está vendo, sei lá o quê, para não dar uma palavra negativa. Sabe? Cadê o respeito? Ah, mas se a mulher tiver de biquíni, pode olhar, né? Aí não olha sei lá o quê. E, para mim, o biquíni, às vezes, é mais afrontoso do que outras vestimentas religiosas. Então, a lei é para isso. Você tem que aprender a respeitar o próximo. O artigo 5º da nossa Constituição é todo baseado e tudo em respeito. Fala de liberdade, fala de direitos, mas o respeito é a base. Como você citou, né, lá de Moisés, o padre já disse que vem antes, mas bem antes. Mas as leis são leis. Então, quer dizer, se você diz que tem uma religião, como é que você vai quebrar uma lei? Como é que você vai quebrar uma lei de Deus? Não vou entrar nem no mérito das leis humanas. Porque Deus, em todas as religiões, apesar de nunca ter lido ao Corão, o doutor Gerard Mecoí, acho que lá também prega amar ao próximo. Falei besteira, doutor? Então, a questão é essa. Mas o nosso país chegou a uma anarquia total que as pessoas não respeitam mais os entes federativos, estaduais e municipais. Felizmente, acho que não é o nosso país, né? É o mundo, né? Mas eu vou entrar no nosso país só, porque a lei agora foi feita para ser torcida e quebrada, e muito quebrada. E isso acaba bagunçando tudo no nosso dia a dia. Eu queria endossar uma coisa que a senhora falou. Eu acho lindo as mulheres muçulmanas de hijab. Eu já falei isso para a doutora Jamila várias vezes. Durante a Expo, eu sempre estou lá no stand delas, a maquiagem, a forma, como ficar linda. E vou falar aqui pela milésima vez, gente, em todas as religiões, na hora do sagrado, todas protegem a cabeça. Na igreja, a gente usa um véu. Na religião de Umbanda ou matriz africana se usa o torso. Os judeus, as mulheres usam perucas. A cabeça, fica claro, que é o que nós temos de mais sagrado. Então, para de apontar esse dedinho para isso ou para aquilo, porque todas usam. Aliás, eu tenho essa foto que quem fez foi o Carlos Menezes, essa montagem. Todas as religiões estavam orando e todas as mulheres estavam com um pano na cabeça, cada uma de uma forma. Então, eu acho que as pessoas precisam atentar para isso também, né? Antes de falar, pensa um pouquinho. Eu sei que é difícil. Sei que hoje em dia está muito difícil de pensar, né? Mas pensa e depois fala. Então, agora vamos começar a esquentar essa conversa aqui.
Vou pegar uma fala do pastor Silas, que ele trouxe agora, eu vi aqui antes. Bem, nós estamos passando por um momento de vários tipos de intolerância ou racismo religioso, digamos assim, né? Porque antes era só o vilipêndio, era só entrar, quebrar e não. Agora existe o humor, existe a música, existe o cinema, existe o teatro, existe o comportamento. Bem, se eu for ficar aqui falando, eu vou até amanhã de manhã. Conseguiram encontrar várias formas de atacar o sagrado do outro. Quando, independente da religião que você professa, ou nenhuma religião, todos têm que ser respeitados, inclusive aqueles que não professam nenhuma religião, mas, independente de qualquer coisa, você precisa respeitar o sagrado do outro, porque é uma coisinha que a gente ganhou quando nasceu, chamada livre-arbítrio. Então, nós temos que respeitar. Só que parece que isso não está acontecendo muito. E, de alguns meses para cá, isso tem piorado, né? Aumentado bastante. Então, vou começar com o doutor Gerard. Não é proposital, doutor Gerard, mas é porque o senhor está no alto da tela. Como o senhor vê isso? Boa noite, Kunti. Boa noite, mãe Tatiana. Como o senhor vê isso? Eu vejo com muita preocupação, pois as pessoas elas utilizam a liberdade de expressão, que é um direito caro existente na nossa Constituição, para humilhar, para denegrir, para satirizar os outros e afetar a dignidade da pessoa humana, que é um direito mais sagrado existente. Se nós olharmos lá no artigo 1º da Constituição, entre vários dos direitos, a dignidade da pessoa humana ela encontra destaque, pois é através dela que você vai dar o direito correto, respeito para o outro, para o seu semelhante. Então, a pessoa, quando ela utiliza da sua liberdade de expressão, humilhando, desrespeitando, mentindo, ela faz com que haja separação, com que haja ódio, com que o íntimo daquilo que é sagrado para ela seja atacado. E através disto, essa pessoa, ela se protege de um lado, pois os nossos tribunais, infelizmente, têm uma visão de que o humor, ele, de certa forma, ele estaria protegido por conta dessa liberdade, onde não poderia haver censura. Exemplo maior, Porta dos Fundos, que a ANAGE foi a primeira entidade a emitir uma nota de repúdio, pois nós não aceitamos aquilo é um desrespeito. Aquele humor, ele fugiu do senso natural e passou a ofender as pessoas. Então, se nós não nos policiarmos, se nós não tivermos a devida cautela, as pessoas vão achando que essa liberdade ela é irrestrita, e nós, no nosso ordenamento jurídico, nós não temos liberdades absolutas, nenhuma liberdade absoluta. Aqui, o direito aqui não é norte-americano. O direito aqui deixa bem claro que todas as liberdades, elas têm os seus limites, e eu entendo que o limite é o respeito. Se a partir do momento você está utilizando essa liberdade, seja religiosa, de expressão, ou qualquer uma que seja, e você extrapolar, passar da fronteira, que você ataca o outro, que você cria ódio, inimizade, você automaticamente saiu daquele teu direito da liberdade de expressão, e seja ela do humor ou qualquer uma que seja. Então, nós devemos ter uma união nesse sentido, pois pessoas utilizam de uma forma muito liberal, achando que não há problema algum, que estão blindadas
em certo ponto, e não é esse o caminho. Nós devemos saber que o outro tem sentimento, pessoas não se sentem confortáveis e, como foi dito anteriormente, se colocar no lugar do outro. Ninguém está falando para você deixar de ter humor, ninguém está falando para você deixar de ter as sátiras, mas haja com inteligência. Você não precisa desrespeitar, você não precisa mentir, você não precisa adulterar o sagrado ou qualquer coisa que seja para você utilizar a tua cultura, utilizando assim de forma apropriada a liberdade de expressão. Então essa é a nossa opinião. Doutor Gerard, na semana que passou, nós realizamos um seminário aqui no Rio de Janeiro, acho que o senhor teve conhecimento, seminário da ESP, e estava lá o vice-presidente da OAB, doutor Iori, que eu fiz questão de fazer uma pergunta para ele sobre a Porta dos Fundos, que é o nosso calcanhar de Aquiles. A Porta dos Fundos colocou um vídeo da dançarina da Anitta rindo dela por ela ser gorda, e ela está dançando. Ela entrou com um processo de gordofobia e foi obrigada a se tirar o vídeo do ar. O vídeo saiu do ar. Aí eu perguntei a ele, então tá bom, e isso que acontece conosco não é religiofobia? Ou será que nós teremos que passar a tratar com este nome para ter respeito ou alguma ação? É esse o ponto, que nós não entendemos e não validamos esse posicionamento de você não dar o mesmo direito. Não mudou nada. A pessoa ali, ela foi atacada, e a religiosidade do outro? Você pegar uma figura como a Virgem Maria, o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ou independente quem seja, e você atacar, e aí nesse caso você ataca milhões, bilhões de seguidores ao redor do mundo. Então não está tendo aí essa sensibilidade. Eles têm medo, achando que vão censurar algo, mas não estão censurando o ato. É o ato que é doente. Nós não queremos matar o doente, nós queremos matar a doença. Que utilizem da liberdade de expressão e o humor da forma correta. Então, esse caso que você colocou é bem claro. Estão utilizando o mesmo argumento, os mesmos direitos, que é a dignidade da pessoa humana, só que na questão do julgamento... Dois pesos, duas medidas. Isso, diversos. Muito errado. Doutor Padre Vitor, o senhor trabalha com isso quase que diariamente, né? Então, nós aumentamos realmente o número de casos de intolerância e racismo, porque, como eu disse, saiu só daquilo de que antes... Não, gente, é só matrizes africanas que estão quebrando. Não, agora é um todo. Por exemplo, eu falei que ia falar sobre o que o pastor Silas... Ele acabou de colocar no grupo que aquele jogador do Flamengo que teria sido agredido pelo profissional de preparador físico. Então, antes dele ser agredido, o preparador físico disse a ele, parece que disse a ele, que você reza muito. Se você jogasse mais... Quer dizer, a religião dele não tem nada a ver com aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. E, como isso, nós temos ouvido tantas outras coisas que têm atingido as religiões diretamente. O que o senhor acha que a gente pode fazer para mudar esse espaço? Porque dialogar eu já vi que podemos. Nós fizemos um seminário de 4 horas que, se a gente não encerrasse, que encerramos com 4h30, ele ia continuar. Então, a gente já viu que as pessoas querem falar. E uma outra coisa até que eu quero agradecer aqui foram as pessoas que foram, porque nós esperávamos 50 pessoas e foram 137 pessoas. E mesmo estando aquele tumulto, ninguém falava, todos prestavam atenção nos debatedores. Então, esse problema, já vi que é um problema de todo mundo. O que o senhor tem como sugestão? Então, Luzia, só pegando
ainda o finalzinho do gancho do Dr. Jihad, o Dr. Leonardo Iorio, que é um dos grandes estudiosos do tema no Brasil, ele fez uma reflexão lá no dia da Expo Religião, do seminário, que poucas pessoas talvez tenham atentado para o que ele disse. Dr. Jihad disse que o vídeo que traria uma sátira gordofóbica foi até voluntariamente retirado do ar pelo Porta dos Fundos. Porém, os vídeos que atacam de maneira vil figuras religiosas de grande importância para o cristianismo, também para o Islã, ou seja, para religiões que juntas abarcam mais de metade da população mundial, não foram retirados, nem voluntariamente, nem por ordem judicial. Pelo contrário, a ordem judicial, nesse caso, foi entendida, da mais Suprema Corte Brasileira, foi entendida no sentido de que havia uma liberdade de expressão qualificada pelo humor, ou seja, que o humor tem certas liberdades que outros cidadãos não têm. O doutor Leonardo Iorio dizia uma coisa, que nós teríamos que refletir sobre o próprio papel que hoje as instituições dão à religião. A religião é vista como algo digno de uma proteção subalterna, secundária. Devemos proteger, é claro que devemos proteger as pessoas contra ataques à sua dignidade, por exemplo, contra a gordofobia, obviamente. Não se trata de dizer que essas pessoas não têm que ser protegidas, elas têm que ser protegidas. Mas as pessoas religiosas também têm que ser protegidas. Os direitos dos cidadãos religiosos não podem ser vistos como direitos de segunda categoria. Os cidadãos religiosos não podem ser vistos como cidadãos de segunda classe que merecem uma tutela jurídica de segunda classe. Não. A mesma tutela para todos. Para quem é vilmente atacado por uma condição corpórea e também para quem é vilmente atacado por uma decisão existencial tão importante que norteia toda a vida, que é a decisão religiosa, a escolha religiosa daquela pessoa. Então, só queria fechar esse parênteses. Fechando esse parênteses, agora respondendo a sua pergunta muito rapidamente. O fenômeno dos ataques violentos está se espraiando pelo país e pelo mundo, e hoje ele não é só contra as religiões minoritárias, como algumas décadas atrás. Ele tem afetado a todos. Recentemente, aqui no bairro de Campo Grande, uma igreja católica foi invadida, teve os santos quebrados. Lembro no ano passado, se não me falha a memória, no Paraná, uma mesquita islâmica foi invadida, queimaram exemplares do Corão. Quer dizer, esse vírus da intolerância religiosa, a Covid-19, graças a Deus, o auge passou, mas o vírus da intolerância religiosa continua em nosso meio causando estragos. E eu sempre digo que há duas formas de tratar esse tema. A primeira forma, que é a do curto prazo. Aqueles que violarem gravemente a liberdade religiosa devem ser tratados com os rigores da lei, civil ou penal, dependendo da situação. Mas essa é uma estratégia de curto prazo, de enxugar gelo. A estratégia de médio e longo prazo passa pela educação, inclusive com inclusão nos currículos escolares, seja na matéria de história, seja na matéria de ensino religioso, de perspectiva valorativa do respeito. Não importa se vai trabalhar dentro da tradição religiosa específica, histórias que tratam do respeito, de como os fundadores daquela religião tratavam o respeito, ou numa perspectiva interdisciplinar, seja como for, é importante que trabalhemos o respeito entre as religiões e também hoje dentro das próprias religiões, porque há grupos intra-religiosos se digladiando entre si, mas que esse respeito seja trabalhado no colégio. Eu dou sempre faço aquela analogia com o respeito ao meio ambiente, que era uma coisa que não se prestava muita atenção décadas atrás e foi inserido nos currículos escolares, e as novas gerações já têm um cuidado com o meio ambiente diferenciado. Por quê? Porque aprendem desde lá dos primeiros anos dos bancos escolares, aprendem o respeito pelo meio ambiente. Pois bem, temos também de inserir no processo educacional o respeito pelo meio ambiente religioso sadio, ou seja, da convivência sadia entre as religiões, cada um com sua identidade. Não estamos aqui propugnando que as pessoas percam suas identidades religiosas, mas que respeitem
a identidade religiosa do outro. Então, no médio e longo prazo, é um trabalho pedagógico e educacional que realmente será a trilha, o caminho para a melhoria dessa situação. A lei penal sozinha enxuga gelo, ela não dá conta de mudar as mentalidades. Esse é um trabalho que as religiões e o sistema educacional tem que fazer para mudar mentalidades. Mudando a mentalidade, a conduta também começa a mudar. É assim que eu penso. Luzia? Voltei. Voltou. Que isso, hein, gente? Voltei. Olha só. Em cima, ainda bem que eu saí bem no finalzinho, eu estava escutando. E em cima disso, eu queria lembrar uma coisa a vocês dois, tanto ao doutor Gerardo, antes de entrar na doutora Mônica, e como ao senhor, Padre Vitor. Não sei se vocês estão lembrados, antes da pandemia, no carnaval que antecedeu a pandemia, porque ela só cresceu mesmo depois do carnaval, a Escola Gaviões da Fiel de São Paulo desfilou na comissão de frente com o diabo arrastando aquele que todos entendiam ser Jesus, pelas vestes, pelo cabelo, pela forma, e é onde o diabo vencia Jesus, batia e tal. Bem, depois a escola soltou uma nota dizendo que não era Jesus, era Santo Antão. Só que eu queria saber como é que eles queriam que as pessoas soubessem isso, se nem a imprensa que está transmitindo recebeu, se nem quem está lá recebeu, e aí ninguém recebeu. Para piorar, logo após o carnaval, a pandemia toma a proporção que tomou. Não foi difícil juntar as duas coisas, e quando a gente viu, o público já estava falando, tá vendo? Foram bater no Cristo lá na Marquês, na Avenida do Desfile, aí a doença como é que pegou a gente? Por quê? Porque não se há uma explicação, porque não se fala, porque não, as pessoas não leem. Alguém botou aqui que eu falei que as pessoas não leem. Não, as pessoas não leem, porque se lesse não fazia isso. Mas eu acho, e eu já falei isso, porque o Instituto Esp Religião mandou uma carta para Gaviões do Fiel, eu conheço o presidente, e eu falei isso aí. Eu acho que vocês tinham coisas melhores para levar para a avenida do que aquela imagem que vocês levaram. Até porque as pessoas pagam muito caro, elas vão ali para se divertir. Não é para ver aquela cena que fez todo mundo chorar. E por isso vocês desceram. Então, eu acho que as pessoas também precisam se conscientizar se aquele humor vai cair bem, se aquela coisa que ele está fazendo vai dar certo. Isso é uma questão de consciência, discernimento, que qualquer ser humano tem que ter. Se vai fazer ou não vai fazer, um diretor tem que saber disso. Mas aí eles fazem, como acabou de falar o Padre Vitor. Né? Infelizmente, nesse programa, que eu não vou falar mais o nome, porque eu não vou ficar aqui dando mídia para eles, quer dizer, eles colocam as orixás como prostitutas. Gente, as pessoas sofrem quando vê aquilo. As pessoas choram, as pessoas sofrem. E entra na justiça, tenta tirar e não tira. O que eu falei com o doutor Iori naquele dia, meu questionamento, Padre Vitor, é por que um tirou e o outro não tirou. 2 pesos, 2 medidas, não aceito. Eu acho que passou da hora de nos unirmos todos assinarem uma bela correspondência para a justiça, dizendo que somos iguais aos outros, as pessoas sofrem iguais. Eu acho que já passou da hora, porque só está piorando. Você vê um treinador falar para um jogador que ele foi péssimo porque ele reza demais, isso não é da competência dele, se ele rezou, se ele não rezou antes de entrar, isso é um problema dele. Ele tinha que jogar, e pelo que eu sei, jogou. Aí, a partir daí, bater na pessoa, eu acho que só piora. Quer dizer, a gente está indo por um caminho que, além de piorar e aumentar a intolerância e o racismo, ele está se diversificando, que é o que mais me preocupa. Não é só uma forma agora que tem.
Agora nós temos várias formas de fazê-lo. Doutora Mãe Mônica, como é que a justiça pode ajudar as religiões, principalmente a sua, que apanha com vontade? Vamos por parte. Eu acho que as questões aí do humor, o humor podia ser, como de muitas formas já foi, até durante a ditadura, apesar de eu ser criança, de uma forma positiva, de uma forma leve. Jô Soares fazia isso brilhantemente, Chico Anísio também. Sim. E não causava nenhum padrão de discriminação. Porque é mais bonito diminuir o outro para engrandecer o que você pensa? Porque o jogador reza demais, isso é um problema de foro íntimo dele. Se ele se sente feliz rezando antes e depois do jogo, agradecendo, sinal que ele é uma pessoa sensata, né? Que ele aprendeu que gratidão é a mola mestre para mudar o mundo. E a questão é, o que a justiça pode fazer? Sabe o que acontece agora para a justiça, no meu ponto de vista? Pueril, como diz um guia que trabalha comigo, eu acho que, ao mesmo tempo que eles estão preocupados em resolver os problemas, eles estão preocupados em agradar um determinado grupo. Enquanto não se ter noção que a justiça é um equilíbrio, já diz lá, é a balança, é o equilíbrio. Não tem que ser tanto ao mar, nem tanto à terra. A Constituição diz que nós temos liberdade de falar as coisas. Liberdade desde que não atravesse o direito do próximo. Quer dizer que eu posso... desculpa, doutor, falar mal da barba dos doutores, né, que os dois usam barba, porque eu não gosto de barba? Não mas as esposas deles gostam, isso é um problema delas. Não é? Eu que digo para o meu marido, olha só, está aqui a navalha para tirar a barba. Isso que está faltando no nosso país. É a questão do... Eu gosto muito de falar isso, eu falo isso o tempo todo, inclusive dentro do meu terreiro. O princípio isonômico para todo mundo. Porque isso é uma teoria linda, mas aplicar está difícil. Temos que respeitar, sim, porque o Porta dos Fundos, ou os outros, tem muitos outros. Tem um que era gordinho, agora é magrinho, fica dizendo que Iemanjá cospe as coisas do mar. Deve ter cuspido ele. Né? A minha religião ainda é tão triste que o povo da minha própria religião avacalha a religião. Quer fazer stand-up com a religião, pode usar algumas coisas que são engraçadas, mas aí comunga com palavras de baixo calão. Pega as músicas do sagrado e bota num bar onde está todo mundo bebendo e enchendo a cara. Nós ouvimos isso no dia do seminário, né? Que inclusive pessoas da religião estão ali no profano cantando, bebendo, cantando a música que é da religião dele, que ele não deveria fazê-lo, né? Como algumas pessoas, celebridades, às vezes estão com os fios de conta que são sagrados, bebendo, na bagunça. Tinha algumas pessoas das escolas de samba que faziam questões de estar com cangalhas para impor o quê? Medo? Religião não é medo, religião é amor, religião é disciplina, religião é hierarquia, né? E lei é isso tudo também, disciplina, hierarquia, educação. É muito complicado. A grande verdade é, nós temos que mexer na base. Como o padre Vitor falou, mexemos na base no meio ambiente, temos que mexer na base na educação. Eu, quando era pequena, eu gosto de falar muito isso, eu estudei moral e cívica. Deveríamos ter uma disciplina que ensinasse o mesmo processo de moral e cívica. Era um livro dessa grossura, gente. Educação moral e cívica, nossa. Mas não funcionou, nós somos adultos funcionais. Era propaganda da ditadura, mas nós somos funcionais. Agora, uma criança não respeita um adulto. Chama de você o tempo todo. Mas por quê?
Ah, porque ser opressor não é legal. Libertinagem é que não é legal. Eu sou muito a favor do poder do não comedido. Se não tiver o não comedido, ninguém chega a lugar nenhum. Eu acho que o não e o limite saíram para passear e sumiram, né? Porque as pessoas estão sem limite e muitas também não sabem dizer o não, né? Então, agora vamos lá, porque, por incrível que pareça, quando é bom, corre. Doutor Gerard, me dê uma sugestão para a nossa situação. Olha, sugestão, Luzia, eu acho que o padre colocou bem, tem o trabalho Ele que é bom dói, nisso. o trabalho que dói, que é necessário, que é você fazer com que as pessoas sintam no bolso, que sintam na questão civil, na questão dos danos morais, na questão penal. Nós mandamos. Chegou para a ANAJ a denúncia, dependendo do nível, se eu não tiver como o diálogo ali chegar num bom senso, o Ministério Público, eu tenho um canal que já vai direto para o Ministério Público e vai virar um processo. No mínimo, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai gastar, ele vai tirar o tempo dele, ele vai gastar com o tempo dele e ele vai ter problemas. E também, quando é no âmbito coletivo, é necessário também, dependendo da situação de intolerância, nós temos que entrar com certos tipos de ações que vai beneficiar todo aquele coletivo. Agora, o principal é o trabalho, é isso, ver mais de 1.000 pessoas numa quarta-feira, 19h55, assistindo, dá esperança, Luzia, porque as pessoas de boa fé, as pessoas querem o respeito, as pessoas não aceitam isso aí. Então, nós vemos que as causas da injustiça, no meu ver, assim, resumidamente, são 4. Ignorância, como o doutor Vitor citou, as pessoas agem mais de 90% por conta da ignorância. E aqui a chave é o conhecimento. Tem que ler, tem que procurar, não pode compartilhar na emoção, tem que analisar antes. O que mais tem são sites para você pesquisar se aquilo é verídico ou não, para você não injustiçar ninguém. O segundo ponto de injustiça é o medo. As pessoas têm medo da opressão. As pessoas têm medo de que o inimigo possa fazer algo com ele. E para nós sermos justos, nós necessitamos de coragem, de posicionamento. E para isso temos que nos unir uns aos outros, pois o grupo é sempre mais forte. Outro caso é o desejo, que a pessoa, para diminuir o outro, como a doutora Mônica passou, ela precisa de likes, ela precisa que as pessoas compartilhem aquilo que ela está fazendo, porque ela não tem conteúdo, como os outros no passado tiveram, como grandes humoristas tiveram. Tinham conteúdo, tinham inteligência. E essas pessoas, por conta dos seus desejos para agradar a si mesmo ou certas pessoas, elas acabam atacando o psicológico alheio. Então, aí para satisfazer isso, acabam cometendo injustiça. E aí tem o grupo que é minoritário, que é esse que nós devemos lutar, que é a maldade, que as pessoas utilizam propositadamente por conta de causar a separação, causar o ódio e fazer com que as pessoas não respeitem umas às outras e se esquecem que isso pode chegar até elas. Vamos fechar os olhos com a opressão alheia. Então, a tolerância, não cabe nós tolerarmos o mal e a injustiça jamais. Isso não vem ao caso. Então, é isso. É esse trabalho de formiguinha que seja, mas que as pessoas consigam, independente. Aqui, para finalizar minha fala, eu lembro que dentro da religião islâmica, está bem claro no Alcorão. Ó vós que credes, Deus ele diz, que
não deixem de praticar a justiça, que sejam testemunhas, mesmo que ela seja contra você, seus pais ou vossos parentes, se é contra ricos ou pobres. Deus está dizendo, não deixe jamais de praticar a justiça. Independente se é para agradar outro ou não, se vai desagradar ou não, sejam sempre justos. Deus está com os justos. E nós não podemos que um ódio em relação a um outro grupo, qualquer que seja, outro versículo do Alcorão, não deixe nós de afastarmos da justiça. Às vezes nós temos a razão, naquele caso, e por conta de uma outra situação que a pessoa fez algo comigo, eu não vou ser justo. Deus não aceita isso. Então, mesmo que o ódio em relação a um povo, que algo que foi feito, deve ser praticada a justiça. E no julgamento, que é o que nós esperamos dos nossos tribunais. Como Deus ele diz também no Alcorão, se julgar, julgue com justiça. Como citados nos casos, que não haja essa discrepância, que não haja essa lei criada para o mesmo fato, que é o ataque à dignidade da pessoa humana, independente do que seja. É isso que nós esperamos. E eu gostei da tua ideia de nós nos unirmos, de elaborarmos uma carta. Conte conosco, a NAGE vai sempre lutar contra qualquer tipo de injustiça. Se olharem no site da NAGE, vocês vão ver nota de repúdio a favor dos nossos irmãos cristãos. Quando a estátua de Iemanjá foi queimada, tem uma nota de repúdio lá também, pois nós não aceitamos. Pois nós sabemos que se nós acharmos que estamos numa bolha, iremos estar protegidos? Não. Amanhã vai chegar até nós. Então, nós devemos lutar contra qualquer tipo de opressão e injustiça. É a nossa união que nos fortalece. Doutor Padre Vitor, qual é a sugestão sua para que a gente possa mudar essa situação? Está fechado. Me ouvem agora? Sim. Primeiro, Luzia, só comentar algo que você disse, porque toca diretamente ao meu segmento cristão. Santo Antão é um santo cristão oriental, um dos pais do deserto, um monge do deserto, um eremita que vivia sozinho no deserto. A figura representada por um ator na comissão de frente está com coroa de espinhos e marcas de flagelação. Santo Antão nunca usou coroa de espinhos. Santo Antão nunca foi flagelado. A mim me parece que é o que nós chamamos de explicação ex post facto. Ou seja, depois que o fato gerou toda a polêmica, querendo se distanciar daquilo que eles efetivamente tinham feito, inventaram então que era Santo Antão. Ora, para quem é cristão oriental, Santo Antão é muito venerado no Oriente, muitíssimo. Na verdade, Antão foi dado o nome para não confundir com Antônio de Lisboa, que é mais conhecido aqui no Ocidente. Mas, na verdade, Santo Antão é Santo Antônio. Santo Antônio do Deserto. É veneradíssimo no Oriente, e nós, cristãos orientais, sabemos muito bem que é Santo Antão. E aquela representação não era de Santo Antão. Aquela representação era de Jesus. Santo Antão nunca portou coroa de espinhos. Então, isso é claríssimo para nós. Que foi na minha carta. Tá? Então, assim, não adianta vir com a explicação de que era Santo Antão, porque quem conhece Santo Antão sabe que ele nunca usou coroa de espinhos. Era o próprio Jesus Cristo mesmo. Porém, e aí estão arrastando aqui, até hoje a culpa de uma pandemia. Então, assim, quanto à questão de sugestões, eu acho que no bloco anterior eu já disse qual é a minha posição, a minha visão. É sobretudo através da educação que nós vamos vencer o vírus da intolerância. É no longo prazo, não é para ontem. O Dr. Gerardo usou uma palavra que eu sempre uso, é passo de formiguinha. Mas ainda que seja de formiguinha, 1 milímetro a cada mês, depois de muitos anos, nós vamos ter caminhado alguns metros. Agora, sem desdouro, sem descuidar de que aqueles que gravemente violarem a liberdade religiosa, o sentimento religioso do outro, esse daí terá que lidar com as punições civis e, em certos casos, até mesmo penais, como a solução de curto prazo. Eu não abro mão da solução de curto prazo. A solução de curto prazo tem o seu papel,
quando, infelizmente, o diálogo, a mediação não conseguem resolver a questão. Mas eu penso no longo prazo. No longo prazo, eu quero ver uma sociedade mais educada para a dinâmica do respeito entre as religiões e dentro das próprias religiões também, para diminuir os conflitos dentro das próprias religiões. É assim que eu vejo. Ok. Só antes de passar para a doutora Mãe Mônica, Odeloá, você está sugerindo aqui por que não entrar com uma ação em conjunto a todas as religiões. Já fizemos isso. Eu acho que a gente até perdeu, está aí o Padre Vitor para dizer o número de ações que a gente entrou. Eu acho, veio aqui de repente, mas eu acho que a ideia da carta é uma ideia, porque nós podemos fazer a carta, as pessoas se inscrevem gratuitamente no GovBR e vão fazendo as assinaturas online e a gente pode chegar a milhões de assinaturas. Aí sim, eu acho que nós vamos conseguir reunir a imprensa e entrar brigando sobre essa ideia. Mas nós vamos amadurecer isso. Doutora Mãe Mônica, me dê uma sugestão para que a gente acabe com isso. Eu vou dar uma sugestão lá para o Supremo. Discurso de ódio, discriminação e agressão religiosa não é opinião. É ataque à dignidade humana. É simples assim. É danada ela, né, gente? Ela é aquilo. Vocês não concordam? Educação é o caminho? É. Manifestação da população é o caminho? É. Mas se o Supremo não entender que discurso de ódio, discriminação e agressão religiosa não é piada, é falta de respeito, ele gera ódio. Né? Eu não conhecia a história de Santo Antão, mas transformar um eremita com a desculpa que não é Cristo é feio. Como lá na Suíça, o cara tem liberdade religiosa para queimar o Corão. É falta de respeito. Ter os profissionais das armas dizendo que é guiados de Cristo é desrespeito. Entrar na sua casa, Luzia, e eu quebrar suas Nossa Senhora é de respeito. Então, isso tudo nada mais é do que plantar ódio. Está na hora de arrancar a planta do ódio. Perfeito. Gostei muito, e principalmente aí quando citado no Supremo. Chegamos a um ponto muito bom. Olha, queria dizer a vocês que, infelizmente, a nossa live chegou ao fim. E eu fico muito triste, né? Porque para mim é como se eu estivesse no seminário. A gente ficava aqui às 4 horas conversando, porque ia ter assunto. E eu vejo ali que as pessoas colocam isso, sobre ter assunto. Mas acho que a gente não deve deixar se perder as sugestões que foram dadas aqui hoje. Doutor Gerard, doutor Vitor, doutora Mônica. Eu acho que nós temos que fazer isso virar realidade e mudar. Por quê? Nós somos sempre pacíficos, né? Somos religiosos, somos pacíficos. E a coisa está crescendo. Está crescendo. Então, como o doutor Gerard falou, ou nos unimos agora e tomamos providências dentro da lei, porém mais radicais, ou perderemos todos. Chegamos nesse ponto. Nesse ponto que nós vamos ter que usar a lei para ser respeitados. Todos. E isso independe de religião. Independe até de não ter. Porque hoje o humor, a agressão, ele vai tanto para quem tem religião quanto para quem não tem também. Não é somente para quem tem. Eu só não entendo, eu ouvi de um dirigente aqui muito importante do Rio de Janeiro, de carnaval, que ele falou o seguinte num podcast: eu queria saber se não tem outro assunto, porque esse ano todas as escolas de samba vêm falando de religião. Então, eu queria saber se não tem outro assunto
na praça para falar, porque é uma verdade. E o pior que vem falando, nem sempre vem falando da forma correta. Quase sempre vem denigrindo. Nós temos uma escola que trouxe, falando dos Hare Krishnas, e trouxe um templo dele que não era, o templo era Bahá'í. E um templo Bahá'í que, para ser mostrado, fotografado, tem que ter uma autorização prévia, ou seja, se a religião Bahá'í quisesse ter entrado contra a escola, Iliesa e TV Globo, teria ganho. Quer dizer, a pessoa não sabe nem o que ela está colocando ali. O que ela colocou como um templo Hare Krishna é um templo Bahá'í. Quer dizer, o momento que faltou a pesquisa, que, como o senhor me disse, o coreógrafo da comissão de frente, desesperado depois do número de vaias que ele tomou, né, porque ele foi vaiado do início até o fim. Aí ele falou, não, mas não é Cristo, é Santo Antão. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum, gente. Toda escola tem uma sinopse que é entregue antes, até para a pessoa poder fazer o samba. E eu nunca vi o nome de Santo Antão ali naquela sinopse, nem em lugar nenhum. Ele surgiu naquela hora. Alguém falou assim para ele, ó, vou te ajudar, fala esse nome que é parecido. E aí ele falou, mas não deu. Pastor Silas também não queria parar, não. Queria que fosse. Mas, infelizmente, a gente vai ter que parar. Mas nós vamos deixar uma promessa entre nós que nós não vamos deixar que isso morra aqui. Nós vamos continuar, né? Nós já ouvimos sobre isso, né, Padre Vitor, essa semana, essa preocupação. Ouvimos de novo, estamos vendo as pessoas aqui de novo, e como disse o doutor Gerard, pelo número de pessoas que nos acompanham, porque o assunto é interessante e interessa a elas também. E é o que eu estou vendo aqui, estou lendo. Só queria explicar uma menina que passou aqui, eu não fiquei com o nome, que ela falou sobre o fio de conta. Deixa eu explicar uma coisa a você. Não sobre isso que a gente está falando. Você usar o fio de conta, é óbvio que você tem que usar, se é da sua religião. Nós estamos falando sobre você usar um fio de conta e ir para um pagode, beber, cantar, fazer outras coisas com aquele fio de conta no pescoço. É sobre isso que nós estamos falando. Quanto você usar o seu fio de conta que lhe protege, não é mais do que a sua obrigação usar. Está perfeito. Não é isso, doutora mãe Mônica? Com certeza. Perfeito. Então, agora só me deixa o quê? A despedida. Estou dando 1 minuto para cada um para a despedida antes que o YouTube tire a gente do ar. Doutor Gerard, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, esse público maravilhoso. Eu, novamente, no Rio de Janeiro. Segunda-feira estive com queridos juízes e desembargadores do TRT1, falando sobre o tema da liberdade religiosa, e fui agraciado para estar hoje novamente. E o que nós queremos é deixar bem claro que as pessoas, se não se conscientizarem, elas têm 2 caminhos, ou pelo amor ou pela dor. E eu acho que o caminho do amor, ele é sempre mais fácil, do diálogo, do respeito. E aqui eu lembro de um versículo do Alcorão, que quando Deus ele está passando para nós, qual que é a solução quando há luta, quando há conflito entre 2 pessoas ou um grupo que seja, o que Deus ele fala? Primeiro, tente fazer as pazes entre eles. Tente o diálogo, tente mostrar para ele, através do conhecimento, que ele está em erro, que ele está atacando pessoas, atacando a dignidade do outro. Se isso não funcionar, lute contra aquele que está transgredindo, procure os seus direitos, denuncie, registre, guarde as provas. E se o transgressor se endireitar depois, então não deixe que o conhecimento dele que ele adquiriu faça com que você odeie ele. Traga ele junto e perto de você. Pois Deus, ele ama aqueles que são justos. E o intuito de Deus mandar milhares de profetas aqui na Terra, nada mais, nada menos do que foi passar que a justiça deve prevalecer sempre
e o conhecimento acima de tudo. Pois, se houver injustiça, nós já vimos no passado o que ocorreu com povos anteriores e nós não queremos isso para nós hoje. Queremos a união, queremos o respeito, a paz e o bem acima de tudo. Que Deus abençoe a todos, conte conosco, conte com a ANAGE, procurem e estamos à disposição para somar nessa causa, nesse direito tão caro que é você garantir a paz e a tranquilidade a todos. Muito obrigado, doutor Jean. Foi um prazer para nós recebê-lo de novo. O prazer foi nosso. Muito obrigado por estar aqui conosco. O senhor tem sempre uma fala, como já disseram aqui, é uma fala de paz, né? Como o senhor disse mesmo no Alcorão. Primeiro vamos tentar resolver. Aí, se não resolver, a gente, né, muda a coisa. Mas primeiro sempre a gente tenta resolver. Olha, eu vou falar de novo. Padre Fábio está aqui agradecendo essa live maravilhosa, está agradecendo a todos. Padre Fábio, nós temos que agradecer ao senhor, que mesmo lá morrendo de dor, ficou ali comigo o tempo todo e, deu tudo certo, né? Só os remédios que são diferentes, mas no final vai dar tudo certo. Doutor Padre Vitor, isso vai ficar para sempre agora, né? Tá certo. Na minha breve despedida, eu faço um convite, que já tinha combinado previamente, pedido a permissão à jornalista Luzia, que esse papo vai ser também, de alguma forma, aprofundado na terça-feira que vem, dia 8 de agosto, lá na sede da OAB-RJ, no plenário Evandro Lins e Silva, lá às 2 da tarde, dia 8 de agosto, terça-feira que vem, às 2 da tarde, uma palestra chamada A Liberdade Religiosa e a Experiência dos Juristas de Fé. Doutora Mônica estará presente também, será uma das palestrantes, membros de outras fés, doutora Jamila Hussein, da fé islâmica sunita, também estará presente. Então, para quem se interessar e quiser aprofundar um pouco mais esse tema, teremos esse evento da comissão. Eletrônico? O endereço vai ser presencial. É na Avenida Marechal Câmara 150. É presencial. Presencial, na Avenida Marechal Câmara 150. Plenário Evandro Lins e Silva, 4º andar, OAB-RJ. Entrada gratuita, não precisa ser advogado, nós não falaremos juridiquês. A ideia é fazer uma coisa aberta para a comunidade para discutir esses temas. Então, desculpem pela divulgação, mas era uma oportunidade para quem quiser aprofundar o tema também, esse evento vamos fazer. E termino com uma frase do Evangelho, lá no Evangelho de São Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Se Deus quiser e que assim seja, será. Doutora Mãe Mônica. Vamos lá. Eu vou ser breve. Eu quero que todos que estejam escutando, todos nós nesse momento, não esqueçam que vocês têm direito a professar a fé de vocês. E é a obrigação do próximo respeitar a fé de vocês. Se não aconteceu esse passo, vá à DECRAD, faça o seu registro de ocorrência e lá, através da justiça, tente resolver essa questão. Porque, infelizmente, o preconceito só vai acabar quando a pessoa começar a entender as atitudes punitivas do dia a dia que as nossas leis têm. Diga-se de passagem, o Rio de Janeiro tem leis muito interessantes para esse assunto. Tenham uma excelente noite de quarta-feira e uma ótima semana. Muito bom. Doutor Padre Vitor, estão me perguntando aqui qual é o plenário. Plenário Evandro Lins e Silva, 4º andar da OAB-RJ, na Avenida Marechal Câmara 150, centro da cidade, em frente quase ao aeroporto Santos Dumont. Haverá representantes de mais de uma religião, juristas de mais de uma religião, falando de suas experiências de fé e sua relação com o fenômeno jurídico. Todos convidados, aberto. É só chegar e falar: vou para o evento no 4º andar. Fala isso, vou para o evento no 4º andar, serão muito bem recebidos.
Já deixei aqui. Desculpa, gente, a letra foi torta, mas já deixei aqui, já ficou o que está. Muito obrigado, Lena, por ter gostado dessa live, porque eu também gostei muito. Olha, eu queria agradecer muito a vocês. Sei que nosso trabalho ele não é fácil. Nosso trabalho ele está no começo. Nós ainda temos muita coisa para enfrentar, até porque a gente se surpreende a cada dia que passa, porque às vezes você recebe de uma pessoa que você não esperava um comentário, uma atitude que você realmente não esperava, e aquilo te entristece, porque a mim me entristece. Se falar da minha religião, me entristece. Se falar de Deus, me entristece, porque Ele é meu pai, e eu vou ficar muito triste com isso. Então, eu acho que você tem que ter respeito pelas pessoas, pelas opções que elas têm, pela escolha que elas têm, e saber que o nosso sagrado é muito importante para nós. Nosso sagrado no meu caso, é o que eu tenho de mais importante, porque é nele que eu me apego todas as vezes, quando preciso e quando vou agradecer. Geralmente, eu tenho agradecido mais do que pedido. Só peço mesmo porque tem mania de pedir, né? E sou mãe, aí, Deus, olha as crianças quando sair, as crianças já estão com 30 anos, mas a gente pede. Olha lá, por favor, e tal. Então, mas eu tenho muito mais a agradecer. Agradecer muito. Agradecer de conhecer vocês, agradecer esse projeto da Expo e da Diálogo e Paz, que me permitiu conhecer pessoas como vocês. Então, são pessoas que estão aqui dispostas a mudar o mundo. E quem lhe disse, doutor Gerard, que o senhor não é um desses... O senhor disse que Deus mandou vários profetas. Quem lhe disse que o senhor não é um desses? Quem lhe disse que o padre Vitor não é, ou que a doutora Mônica não é? Se veio trazer uma palavra, para acalmar o coração de alguém, se veio trazer uma palavra para se encontrar uma mediação, para encontrar paz. Então, ninguém sabe, pode ser um novo formato. No mundo que nós vivemos um mundo diferente hoje. Com o tempo, ele vai passando. O padre Vitor falou ainda há pouco, as duas que eu mais uso, né? E que Jesus repetiu tanto, gente, sobre amar o Pai e amar o próximo. Então, é impossível, isso depende da religião. Ame Oxalá, ame a Buda, ame a Krishna, mas ame. Eu acho que é aí que está o problema. As pessoas estão precisando se amar para se respeitar. Porque elas... minha mãe tinha um ditado que dizia assim: só procura Santa Bárbara quando roca a trovoada. O que ela queria dizer com isso? Que você só procura o teu sagrado quando você está passando por um problema. Mas não é assim. Você tem que procurar também para agradecer. Às vezes, para pedir a ele que te dê discernimento. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes, antes de deitar, eu peço a Deus que, durante a noite, no meu sono, ele me dê o discernimento para saber a atitude que eu vou tomar no dia seguinte. Então, é para muitas coisas. Então, entendam que esse é o nosso sagrado. E não pode ficar sendo achincalhado por ninguém. E essa lei tem que ser respeitada. E nós decidimos agora, que não foi só hoje, isso já está vindo desde o seminário, que nós vamos lutar por isso, pelo respeito ao nosso sagrado. Escolha outra coisa para brincar, para falar, para... O nosso sagrado é o nosso sagrado. Nós vamos lutar por isso. Correto? Muito obrigado. Agradeço primeiramente a sua eminência cardeal, Dom Arani João Tempesta, que é o responsável, o criador dessa live, é o idealizador dessa live, e mais do que isso, que me permite estar aqui há 3 anos na mediação dessa live. Como eu digo, essa live aqui ela é uma universidade. A cada quarta-feira eu aprendo um pouco. É uma escola. Eu aprendo muito com vocês, mesmo. E eu sei que, como eu, outras pessoas. E é por isso que tantas pessoas se espantam com o número de pessoas que ficam lá
assistindo a gente, mas é porque nós temos conteúdo para levar para essas pessoas. Então, se a gente tem conteúdo, as pessoas estão ali esperando. Então, eu peço sempre a Deus que dê muita saúde ao Cardeal para que a gente possa continuar esse trabalho. Já estamos 3 anos, a gente continuar por mais 3 anos aqui e fazendo crescer. Obrigada a todos, boa noite, que fiquem todos com aquele que lhe fortalece. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe a todos. Saravá fraterno a todos.